Você já parou para imaginar o que existe além das fronteiras do comum? Hoje nós vamos mergulhar nas vastidões da imaginação e explorar como esse poder pode transformar as nossas vidas. Vem comigo? Este é o canal Criatividade que Desperta. Eu sou Manuela Rodrigues, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, uma coisa que eu acho interessante. Dentro do nosso quadro Conselhos Criativos, vamos falar sobre as vastidões da imaginação. Acho que a imaginação tem tudo a ver com a criatividade. Considero um fator importante, né, dentro desse processo todo. Vou começar falando para vocês sobre esse assunto que é muito importante. Imaginação e criatividade tem tudo a ver. Eu vou começar lendo uma historinha que eu criei para vocês, especialmente para esse vídeo que a gente vai falar das vastidões da imaginação dentro do nosso quadro Conselhos Criativos, né? Onde aqui a gente filosofa um pouco mais, onde a gente aprofunda mais em assuntos, onde a gente traz fatos inéditos, onde a gente traz fatos científicos, onde a gente cruza informação daqui e dali para a gente chegar numa conclusão. Então, eu vou ler essa historinha para vocês que eu criei e vocês podem fechar os olhos e fazendo com uma meditação guiada. Pode ser nesse sentido, tá? Então eu vou ler aqui para vocês. Fechem os olhos e sintam, se entreguem a esse momento. Imagine-se à beira de um vasto oceano. O sol está começando a se pôr, colorindo o céu com tons de laranja, rosa e dourado. Você sente a brisa suave no rosto e ouve o som das ondas quebrando suavemente na praia. Este oceano é um reflexo da sua imaginação, um espaço quase que infinito e inexplorado, onde cada onda é um convite para mergulhar em seus próprios pensamentos e sonhos. Ao entrar na água, você é levado por uma corrente subaquática. A cada metro que mergulha, você descobre paisagens submersas maravilhosas e únicas. Cavernas de coral cheias de cores vibrantes, cardumes de peixes que cintilam como joias e ruínas de cidades antigas perdidas no tempo. Essas paisagens representam as suas ideias. Cada uma é singular, pulsando com potencial e esperando ser descoberta. Conforme se move através das correntes, você encontra tesouros. São tesouros escondidos que podem mudar a sua perspectiva, os pontos de vista que podem transformar a sua realidade. Muitas vezes, a superfície parece tranquila e familiar, mas abaixo dela há um universo de possibilidades inexploradas, esperando apenas que você reúna a coragem de mergulhar e explorar. E a beleza está em saber que neste oceano de criatividade você nunca estará só. Sempre haverá novas correntes a seguir, novas ideias a descobrir e novos mundos a explorar. Ao navegarmos juntos por esse oceano vasto e infinito que é a imaginação, começamos a perceber que a criatividade é, na verdade, a verdadeira expressão da alma. É a semente plantada dentro de cada um de nós, regada pelo amor que nutrimos por nós mesmos, pelos outros e pelo mundo ao nosso redor. A imaginação nos desafia a sonhar e a criar realidades onde o impossível se torna possível. E ao fazermos isso, alimentamos o solo fértil da nossa alma, permitindo que ideias floresçam e se transformem em atos de amor. Porque no fim das contas, o propósito maior do ser humano é amar genuinamente. É o amor que nos move, que nos inspira a buscar novas maneiras de conectar e criar. É a chama que acende a paixão por imaginar, construir e transformar o mundo em um lugar melhor para todos nós. Então, ao explorar as vastidões da sua imaginação, lembre-se sempre: cada ideia que germina é um reflexo de amor que pulsa em seu interior. E cada vez que amamos verdadeiramente e profundamente, damos mais um passo em direção ao que significa ser plenamente humano. Assim, termina o nosso mergulho com um convite: que você continue a explorar, a criar e a amar sem fronteiras, porque é através desta jornada que descobrimos não apenas o que podemos imaginar,
mas também o verdadeiro propósito das nossas vidas. Então, conseguiram se imaginar nessa história, conseguiram acessar um pouquinho dessa vastidão da imaginação que a gente tem esse recurso que talvez a gente não explore tanto, né? E o objetivo aqui hoje é inspirar vocês para que a gente busque um pouco dessa nossa imaginação, que a gente utilize esse recurso que está disponível a nós e que muitas vezes a gente deixa de lado, porque a gente pensa, isso é uma coisa imaginar, imaginação, a gente não tem tempo para isso, eu preciso resolver coisas e tudo mais. Porém, se em momentos em que a gente está com alguma situação difícil, a gente conseguisse imaginar coisas, né, diversas, a gente conseguisse ir um pouco além da nossa imaginação, quem sabe a gente conseguisse resolver de uma forma muito mais efetiva, uma forma muito mais satisfatória. Como uma ferramenta de inovação para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e uma ferramenta para a resolução de problemas muitas vezes, porque a gente está sentindo cada vez mais, parece que todo dia, né? Aquela história de cada dia mata um leão, e se a gente usar a nossa criatividade, que ela permeia com a nossa imaginação. A imaginação é uma ferramenta da criatividade. Quem sabe a gente consiga resultados melhores, certo? Vamos falar um pouquinho então do Einstein. O Einstein, essa figura, né, que todos sabem, ele se destacou, né, com a sua imaginação, um dos maiores gênios da história que a gente tem. E o conceito que ele tinha, né, de imaginação, que ele falava que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Essa é uma das frases célebres de Einstein, né? Célebres de Einstein, quando ele fala isso, né? Imaginação é mais importante que conhecimento. Olha o que ele traz, né? Uma pessoa que tinha um conhecimento vastíssimo sobre física quântica, sobre diversos. E aí é que talvez é importante a gente fazer um paralelo, né? Quizá esse conhecimento que o Einstein tinha, será que esse conhecimento que o Einstein tinha não foi escondido um pouco? Vocês já pararam para pensar isso, né? Essas mentes brilhantes que passaram pela nossa história e tudo mais, será que eles não tinham um conhecimento que hoje em dia, até então, nós não estávamos tendo acesso a esse conhecimento? E quem sabe esse conhecimento agora está começando a voltar e não ser disponibilizados? Entende? Eu acredito muito nisso, que sim, são conhecimentos que estão voltando à tona, né? Então, fazendo esse paralelo aqui, falando, mas quando Einstein fala, olha, veja bem, ele tinha esse conhecimento, ele era, né, todo pautado no conhecimento para os experimentos e para o que ele desenvolveu, mas a imaginação era importante. E ele tem diversos trechos que nós vamos falar aqui um pouquinho para explicar realmente isso, que ele realmente comprovava que a imaginação era mais importante, que ele chegou em conclusões interessantíssimas, que viraram estudos através da imaginação dele. Em 1905, de Einstein, o que ele fez? A história do Gedankenexperiment, que é o famoso feixe de luz, né? Ele se imaginou cavalgando do lado de um feixe de luz para ele criar a teoria da relatividade restrita, né? E o que é essa teoria? Ele explorou, através desse momento imaginativo dele, de cavalgar ao lado de um feixe de luz, novas formas de compreender o espaço e o tempo. Veja que interessante, ele começou a pensar, ele tinha o conhecimento lá que Newton já trazia, das informações de Newton e tudo mais, e ele começou a pensar, questionar isso tudo, se isso era realmente coerente, essa relação, né, de compreender o espaço e tempo, e ele começou a pensar nisso, e o que ele fez? Ele questionou e ele usou a imaginação, se imaginou lá dentro de um feixe de luz para poder entender. E aí, o que resultou nisso, né? Ele introduziu, dentro desse estudo todo, o conceito de dilatação do tempo, né? Que ele diz mais ou menos que o tempo é percebido de forma diferente por observadores com relação à imagem da luz, né? Então, ele conseguiu dar essa outra roupagem, essa outra coisa para a ciência, né? Que era o foco dele, realmente, mas ele usou a imaginação para fazer tudo isso, permitiu interpretar, né, um conceito diferente de tempo, de espaço, para ele conseguir introduzir esse novo conceito.
dentro da ciência, da física e tudo mais. Então veja, Einstein é uma mente brilhante que a gente tem na nossa história que usa a imaginação. E aí a gente vai ter um outro exemplo de Einstein também, quando ele vem com a teoria da relatividade geral de 1915, onde ele se imaginou caindo de um elevador, né? Queda livre de um elevador, e aí ele teve esse insight aí ele teve, através desse insight que ele teve com essa imaginação, ele se imaginou caindo em queda livre de um elevador, sobre o conceito da equivalência. Então veja, mais um conceito que ele traz importante, e aqui novamente ele questiona o conhecimento que ele tinha através de Newton. Ele questiona e através da imaginação dele ele traz um outro conceito para a ciência, certo? Então veja a importância da imaginação de Einstein, né? O momento imaginativo, esse conhecimento que ele tinha, essa percepção que ele teve de usar a imaginação, como foi importante para a ciência, né? Que revolucionou até hoje, a gente vê isso tudo. E aí, Einstein, contrapondo um pouco esse conceito que Newton trazia da gravidade, né, a partir do experimento que ele fez lá, se imaginando caindo do elevador, que ele trouxe o conceito de equivalência para a ciência, para a física, e aí se entendeu um pouco mais da gravidade, né, e ele contrapôs então isso que Newton dizia, e ele concluiu que esses objetos, como têm massa, né, são massivos, que têm corpo, eles distorcem o espaço-tempo e eles caem. Ou seja, o que está aqui em cima vai descer porque existe a gravidade no planeta Terra. Da física, da mecânica quântica, da física quântica, da ciência e tudo mais. Como isso influenciou no nosso dia a dia, né? Através de uma mente brilhante que pensou que a sua imaginação, né? Ele fechou o olho lá e se imaginou caindo do elevador e chegou a essa conclusão. Então veja, que a nossa imaginação é capaz, né? A partir daí, só por esses exemplos de Einstein, a gente já consegue pensar o que a nossa imaginação é capaz. E aí aqui a gente vai fazer um outro parâmetro, quanta coisa a gente tem visto, né? Falando um pouquinho de um outro ponto, né? A Einstein introduziu coisas importantes, mas quantas coisas ruins acontecem no mundo, mas e quem disse que essas pessoas não usaram da imaginação, não ficaram imaginando que talvez foram criar lá, sei lá, uma coisa ruim, uma bomba, por exemplo, o que isso ia causar? Então, quem garante que a gente que essas pessoas que criaram essas coisas ruins também não usaram da imaginação? Isso acontece por quê? No planeta Terra existe a luz e a sombra. Só existe a luz, né? Só vai existir a luz só vai existir a sombra porque tem a luz. Então, na verdade, é uma coisa, né? Tá aqui o sol, se tem aqui uma coisa, vai ter a sombra, vai projetar a sombra. Então, só vai existir a sombra porque existe a luz. Então, obviamente que a criatividade e a imaginação também pode ser utilizada para essas coisas ruins. Mas com o exemplo de Einstein que a gente tem e de outros que a gente vai citar aqui, a gente pode pensar que a nossa imaginação pode ir além, né? A gente pode criar coisas muito importantes. E aí, ok, se a gente vai ter condições de criar, de mudar o mundo, não sei, mas talvez vai mudar uma coisa que a gente imaginou, que a gente vai revolucionar o convívio da nossa família, ou talvez vai revolucionar a nossa comunidade, a escola dos nossos filhos, sei lá. Esse é o objetivo, não importa aqui a quantidade, não importa a grandeza, importa a qualidade do que a gente vai pensar, do que a gente vai usar a nossa imaginação para criar coisas. Entendem o que eu quero dizer? Qual que é o objetivo aqui? E aí, ainda citando Einstein, ele considerava que a criatividade era crucial para a profissão dele, né? Ele não conseguimos pensar em toda a trajetória profissional de Einstein, né, em todo o legado que ele deixou sem a criatividade. Eu acho que é impossível a gente separar o Einstein da criatividade, mas ele pensava isso também nas suas paixões pessoais, né? Ele gostava muito de violino, e ele usava o violino como uma forma de, né, tanto um hobby também, mas para relaxar
E ele criava esse paralelo, né, da harmonia musical, das notas musicais, ele fazia um paralelo com as leis da física, com os estudos da física e tudo mais. Então, entende como ele era, ele pensava, né, ele via, ele tinha essa visão do amplo. A imaginação dele permitia que ele enxergasse além, né, era a vastidão mesmo da imaginação, ele conseguia observar. E ele criou o universo Einstein, né? Que ele trazia esse conceito, essas coisas. Por isso que eu falo desse conhecimento que talvez ele tinha, e ele já tinha esse objetivo, quem sabe, né? De passar esse conhecimento através do trabalho dele, através das leis que ele criou, das teorias que ele criou e tudo mais. Mas era com a limitação da época dele, né? Do espaço-momento, espaço-tempo que ele viveu. Então, ele buscava, através da criatividade, passar esse conhecimento, né, essas informações, da maneira que ele conseguia. E ele usava também dessa paixão que ele tinha pela música, pelo violino e tudo mais, para ele alcançar esse objetivo. E assim, para a gente encerrar a questão do Einstein, a gente pode dizer que ele deixou um legado imaginável, né? Inspirou artistas, que inspirou cientistas, né? A área dele exatamente, mas muitos artistas, muitas pessoas que buscam, né, me inspira também, eu como uma pessoa que falo de criatividade, busco muito a inspiração nesse sentido, e vejo que o legado que ele deixou é importante, né. Hoje, nesse contexto, a gente falando da vastidão da imaginação, do que ele tinha, de como ele imaginava, de como ele fazia isso, realmente para a gente entender que a gente pode parar esse momentinho, pô, tenho que resolver uma coisa, ou estou criando um projeto novo, mas o que eu posso imaginar de diferente? Vamos se permitir, nesse momento, imaginar uma coisa diferente, fazer uma coisa diferente. Eu acho que isso também é importante. Isso também faz parte da descoberta, do despertar que a criatividade nos promove, certo? E aí, para a gente fechar mesmo o assunto de Einstein, a gente pode falar um pouquinho sobre curiosidade, né? O que levava o Einstein? Então, talvez a gente teria aqui uma escalada. Ele era curioso, ele era criativo, obviamente, mas ele era curioso, e ele buscava entender, e talvez coisas que ele confrontava, do que ele pensava e do que ele tinha de conhecimento, ele confrontava, e ele queria realmente, através da curiosidade e da criatividade, testar isso e de uma forma clara e objetiva dizer se realmente era aquilo. E aí ele usava a imaginação dele, né? Essa vastidão da imaginação dele para ele criar as coisas. Então é isso que vocês procurem um pouquinho pesquisar sobre a história de Einstein, né? Quem gosta, tem muita curiosidade, muita coisa interessante. É quase que um mito, né? Talvez muitas coisas que se falam sobre Einstein não sejam verdades, pode ser, mas a gente tem muita coisa que, para nosso estudo da criatividade, a gente seguir o nosso percurso da criatividade como uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, é bem legal, é bem importante, ok? E aí eu quero deixar alguns questionamentos para vocês, lembrando depois, aqui no link na descrição do vídeo, vocês vão ter acesso para um link que é um e-book falando sobre isso, aprofundando um pouco mais sobre esse assunto, trazendo um pouco mais desses dados e tudo mais, e dentro vai estar essa lista de questionamentos que vocês podem se fazer, se vocês quiserem usar isso como uma forma de aprofundar um pouco mais no assunto, então tá lá, tá disponível para vocês esse e-book, é bem legal vocês acessarem. Vamos lá então aos questionamentos sobre esses conceitos, sobre essas ideias imaginativas de Einstein, né? Como posso aplicar o pensamento criativo de Einstein para enfrentar desafios diários de maneira inovadora? Quais rotinas ou processos do meu dia a dia poderiam ser reimaginados com uma perspectiva semelhante à que Einstein aplicava à física? De que forma posso cultivar momentos de reflexão e imaginação inspirados em hobbies como a música para estimular novas ideias na minha vida pessoal e profissional? Notem que aqui a gente está trazendo todos esses questionamentos para o nosso dia a dia, certo? Como o princípio de questionar o status quo, que foi o que Einstein fez, tão presente nas teorias de Einstein, podem nos ajudar a melhorar práticas dentro do nosso ambiente de trabalho e de estudo, né? De que maneira posso incentivar discussões criativas em minha equipe ou na família semelhantes aos debates intelectuais que Einstein valorizava?
Olha que importante, a gente já entra numa coisa bem profunda, né? A gente colocar o questionamento dentro do nosso dia a dia, essa prática imaginativa dentro do nosso dia a dia, para os nossos filhos. Pensa que legal a gente conseguir, porque a gente sabe que talvez muita coisa é tolhada, né, da imaginação criativa dos nossos filhos, dos nossos pequenos, mas quem sabe a gente incentivar um pouquinho isso, inspirados em Einstein. O que vocês acham? E como o conceito de explorar além dos limites conhecidos praticados por Einstein pode ser aplicado para expandir meu conhecimento em áreas fora da minha área de conforto, né? Em áreas fora da minha área de conforto. Então, aqui é importante, a gente tá ampliando o conhecimento, né? É importante nesse sentido, mas para aprofundar em outras áreas que eu preciso para minha jornada profissional, pessoal e tudo mais, o que eu posso fazer, né? Quais são algumas experiências de elevador, lembram lá da queda livre do elevador, que poderiam me ajudar a me ver meus projetos sob uma nova luz, inspirando mudanças significativas? Então, de que formas podemos usar a tecnologia moderna como o GPS, né? O GPS, até falando para vocês, é uma das consequências da teoria da relatividade lá de Einstein, dos estudos dele, né? Assim como a bomba nuclear também é uma consequência dos estudos de Einstein, que foram originados por causa da imaginação dele, do feixe de luz, a imaginação dele da história lá da queda livre do elevador. Então é importante, né? Como o GPS é uma energia nuclear, são enraizadas nos estudos de Einstein como metáforas para navegar incertezas em nossas vidas cotidianas. Bem profundo. Então esses questionamentos todos vão estar ali para vocês poderem aprofundar um pouquinho e pensar um pouquinho fora da caixinha como Einstein fez, ok? E aí nós vamos falar um pouquinho, esse texto aqui ele origina lá dentro do nosso livro Treino Diário da Criatividade, quem já leu, a gente fala um pouquinho sobre Einstein, né, em vários momentos, e a gente fala também sobre o mundo de Magritte, que foi René Magritte, que foi um pintor, um artista do movimento surrealista muito importante, que trouxe várias coisas através da sua imaginação. Então, lá dentro a gente fala um pouquinho e que a gente está aprofundando esse assunto para a gente explorar um pouco mais e nos inspirar a usar a criatividade e a imaginação, a vastidão da nossa imaginação. Então, como eu já falei, René Magritte, ele era belga e ele foi importante no movimento surrealista porque ele provocava o questionamento das percepções comuns através das suas obras, sabe? Ele buscava isso. Ele trazia objetos comuns assim em contextos inusitados, em contextos diferentes. E isso criava, obviamente, para a época dele, né? Hoje, quem sabe, não criasse tanta estranheza em alguns contextos, mas no contexto da época dele, isso criava uma estranheza absurda e promovia esse despertar diferente, né? Através dessa imaginação, provocava essa questão imaginativa. E a arte, ela tem muito desse sentido, ela nos proporciona muito de despertar a nossa imaginação, né? Às vezes a gente ouve uma música e a nossa imaginação vai e tudo mais, ou um próprio filme que a gente assista, um filme talvez mais voltado para uma coisa mais não realista, né? Talvez, sei lá, Harry Potter, esses mundos fantásticos que a gente vê, mas isso desperta a nossa imaginação, né? Talvez seja por isso que se fale muito que a criatividade é uma coisa desse meio artístico, desse meio, porque esse meio realmente nos proporciona a imaginação e tudo mais. Mas isso não quer dizer que é só desse meio. A gente pode utilizar desse meio também, através dos nossos hobbies, das coisas que a gente gosta, para transmitir um pouco disso, né? E a imaginação é uma ferramenta importante dentro do universo da criatividade, né? Uma das figuras das pinturas mais importantes do Magritte foi Isso Não É um Cachimbo, que também era chamada de traição das imagens. Ele fazia um desafio, né, da sociedade, dos conceitos sociais da época e tudo mais. Ele desafiava um pouco a sociedade dentro do que era permitido naquela época, mas através da sua obra, né? Então, é uma das obras mais famosas dele. E ele trabalhava muito a imagem evocativa, né? Questionar a relação entre os objetos cotidianos e a sua representação da arte.
Então, isso não é cachimbo. Ele fazia essa brincadeira de uma coisa comum, né? Na época se fumava cachimbo bastante, mas ele fazia essa brincadeira. Isso não é cachimbo, é outra coisa. Então, ele tinha, através da imaginação dele, que ele criou tudo para ele trazer. E aí que também é importante a gente falar, quando a gente fala em obras de artes, né? Em obras de arte, o que acontece? O artista, obviamente, ele vai usar da sua imaginação para criar aquilo, de todo o seu repertório, de tudo aquilo que ele já viveu, evidenciou, o objetivo que ele tem, o propósito, né, dele criar aquilo. Mas quando aquela obra é exposta numa galeria, digamos, se a gente está falando de uma pintura, quando ela vai criar uma sensação diversa, pode ser que seja a mesma que esse artista definiu como objetivo da sua obra, mas pode ser que seja outra, né? Assim como a música, assim como o filme, cada um é cada um, né? Cada um vai ter a sua percepção diante daquela obra de arte, diante daquele produto criativo que resultou de uma imaginação, de uma mente imaginativa e criativa, certo? Então, isso vai influenciar bastante. Aí a gente entra aqui num assunto, num papo bem profundo, né? Talvez o que a gente cria, que talvez seja uma coisa bem simples no nosso cotidiano que a gente possa pensar, talvez ela não vai atingir o objetivo porque a pessoa que está do outro lado, o receptor, digamos assim, ele vai entender de outra forma. Pode ser que isso aconteça, sim, pode ser que isso aconteça. Mas aqui a gente está pensando quando você criou aquilo, quando você misturou aquele ingrediente na cozinha e você criou um sabor diverso, que para você agradou, talvez para outra pessoa não agrade, mas você fez aquilo com um intuito, né? Você colocou amor naquilo. Então, é isso que eu quero dizer aqui, eu quero que vocês entendam realmente isso. Quando a gente imagina, depois que saiu da nossa imaginação, que a gente concretizou, que a gente materializou, a criatividade através disso, ela vai ganhar as proporções do entorno do mundo que a gente vive, né? Então, nota como é um caminho, como é uma coisa bem complexa a gente falar de criatividade, a gente estudar a criatividade, porque ela engloba muitas coisas, até que ela está aqui dentro de nós, né? Que ela é a sementinha da alma, que ela é traduzida através do amor do que a gente faz, mas depois que ela sai daqui, o que ela se transforma, né? Aí a gente vai ter o lado bom, o lado ruim, as coisas boas, as coisas ruins e tudo mais. Então, isso é importante a gente pensar também, né? Quando a gente está pensando e criando nossas coisas. E aí, pra gente finalizar, então, a gente falou de Einstein, a gente falou agora de Margaret, como ele colocava o amor nisso, né? Ele pensava sempre, o enredo principal sempre estava no amor. Ele criava suas obras pensando nesse sentido, colocando contextos diversos, né, objetos comuns, mas em contextos diversos, para ele refletir um pouquinho, né? Talvez fosse a forma que ele tivesse para se expressar na sua época, para falar um pouco sobre isso, então ele trazia essas questões. E aí, da mesma forma, eu tenho alguns questionamentos aqui para fazer para vocês, que depois vocês podem aprofundar, lendo o material que vai estar no link na descrição do vídeo, tá? Então, questionamentos. Qual aspecto da obra de Margaret mais inspira a sua própria jornada criativa? Qual dessas ideias sobre o trabalho de Margaret mais te instiga a pensar de forma inovadora? Qual aspecto desse jogo de contradições, né, que ele fala lá no Isso Não É Cachimbo, dentro ali, quando vocês lerem esse trechinho, vocês vão entender bem, você sente que pode aplicar no seu próprio processo criativo ou na sua percepção do cotidiano? Como as ideias sobre o uso do inconsciente e a justaposição ressoam com você e seu entendimento das narrativas artísticas? Como você percebe essa continuidade de influência na arte e na cultura pop atual? Né? Os resquícios do surrealismo que são encontrados hoje na cultura pop que a gente tem atualmente. É importante quem estuda a arte, né? Pensar nos reflexos de toda a história que resultou hoje no que a gente tem atualmente em termos de arte e tudo mais. Há algo no trabalho de Margaret que te inspira a explorar novas dimensões criativas? Você sente que este amor pelo mistério e pela descoberta influencia seus próprios projetos ou a maneira como você percebe o mundo?
Então é importante aqui que vocês entendam, quem gosta, quem quer aprofundar nesse assunto, né, de desenvolver, de despertar através da criatividade, realmente como uma ferramenta, né, que usa para a sua vida profissional e tudo mais, leia um pouquinho mais sobre a obra de Margaret, assim como de Einstein também, e entendam um pouco, busquem a essência de como eles usaram a vastidão da imaginação para criar coisas incríveis que estão aí até hoje, que nos influenciam até hoje. E aí, para a gente ir encerrando aqui, vou deixar alguns conselhos práticos para vocês seguirem, coisas dentro do material tem lá, assim como diários dos sonhos. São coisas, dicas que a gente já vem falando aqui no canal, que dentro, né, de toda essa ferramenta Self-to-Be e o treino diário da criatividade eu venho trazendo para vocês, mas que a gente pode aplicar aqui também para despertar a nossa, para aprofundar dentro dessa vastidão da nossa imaginação, né? Diário dos sonhos, meditação criativa, os momentos de devaneio, né? Deixar nossa mente cavalgar em feixes de luz. Caderneta de inspirações, isso é importante, né? Se criar, se deixar lá do ladinho. Desafios criativos a gente tem, inclusive logo vou trazer um aqui para vocês. Exploração sensorial, né? Tato, o paladar, tudo mais. Visões incomuns, né? Se visualizar caindo de um elevador. Caminhadas reflexivas, isso é bem importante, né? O contato que a gente tem com a natureza ou em outros, não é tanto com a natureza, mas sair esses momentos de integrar o corpo, né? Caminhadas reflexivas é você integrar o teu corpo físico com a tua mente, isso é muito importante. Colagem de ideias, né? Então, às vezes chamam de quadros de sonhos, né? De coisas que eu quero, mais ideias, colocar coisas interessantes, isso é bem legal. Diálogos criativos, né? Pensar em coisas, fazer coisas, conversar, ter esses momentos diversos e diferentes, acho que também é importante, né? E aí, para encerrar mesmo, quero falar para vocês aqui, fazer alguns questionamentos mais, adoro questionar, adoro fazer perguntas. Você está pronto para transformar suas percepções e mergulhar nas vastidões da sua imaginação? Se sim, convido você então a se juntar, né, aqui no nosso quadro Conselhos Criativos para a gente aprofundar as nossas ideias, as nossas coisas, para nós deixar que a criatividade nos desperte, nos traga insights importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque cada episódio aqui é realmente pensado para a gente falar sobre isso, para a gente sair do quadradinho, para a gente cavalgar em feixes de luz, para a gente se imaginar em queda livre num elevador, para a gente criar coisas diferentes, para a gente realmente despertar, certo? Agradeço muito quem ficou até aqui, agradeço se você gostou, curta, se inscreva no nosso canal para a gente poder integrar também, entregar este conteúdo para as mais pessoas que possam usar também da criatividade para despertar e mudar suas vidas, certo? Valeu, pessoal, um abraço, até mais!